Mistério no Egito. Estrutura hidráulica pode reescrever a história da engenharia. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores enigmas do Egito Antigo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque o que você vai ver agora pode mudar tudo o que você sabe sobre civilizações antigas. Escondido sob as areias do deserto de Ábidos, a cerca de 560 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé, encontra-se uma construção colossal que desafia a lógica da arqueologia moderna, o enigmático Osil. Isso é um projeto fora dos padrões, diferente de qualquer templo clássico do Egito antigo. O Osilion não segue os tradicionais padrões da arquitetura faraônica. Em vez de um layout simétrico e retilíneo, ele possui uma planta em formato de L, o que imediatamente levanta suspeitas sobre seu propósito original. Teriam seus construtores seguido um modelo arquitetônico de outra época? Ou talvez pertencessem a uma civilização anterior à egípcia, com conhecimentos avançados de engenharia e design? Alguns especialistas acreditam que o Osilion não foi construído pelos egípcios, mas sim descoberto por eles. Ao invés de ser o criador, o faraó Seti I, da 19ª dinastia, pode ter sido apenas mais um visitante deste lugar ancestral. Isso explicaria por que seu templo foi erguido ao lado do Osilion, como uma espécie de homenagem a algo muito mais antigo e venerado. O desafio da engenharia à complexidade da construção do Osilion é impressionante. Os blocos de granito rosa utilizados em sua estrutura central pesam até 100 toneladas cada, e foram trazidos de As, local com não apenas o transporte, mas também o encaixe P. Como além disso, o granito rosa é uma das rochas mais duras do mundo. Os egípcios dinásticos utilizavam cobre para suas ferramentas, o que é virtualmente ineficaz contra o granito. Como então conseguiram esculpir e moldar essas pedras com tamanha perfeição? Um outro ponto que intriga os estudiosos é a ausência total de hieróglifos, inscrições ou arte nas paredes e blocos do Osilion. Isso é extremamente incomum no contexto egípcio, onde até os edifícios mais simples eram cobertos de símbolos, cenas religiosas e registros históricos. É como se o Osilion fosse deliberadamente deixado em silêncio, ou pior, que tenha sido construído por um povo que não usava a escrita como a conhecemos. Isso reforça ainda mais a ideia de que essa estrutura precede o Egito. Além disso, o Osilion encontra-se a 4,5 metros abaixo do nível atual do solo, o que indica que ele foi enterrado pelo tempo, pela erosão e pelas mudanças climáticas. Algumas teorias sugerem que ele poderia ter sido construído antes da desertificação do Saara, em uma época em que a região era úmida e verde, água onde não deveria haver água. Mas talvez o maior mistério do Osilion seja a presença constante. Dianálises revelam que o que vemos é apenas a parte superior de um complexo muito maior, com túneis e câmaras que se estendem mais de... Explorar esse labirinto submerso tem sido um desafio quase impossível. O mais estranho é que a composição química da água é diferente de qualquer fonte conhecida na região. Ela não se assemelha à água dos poços locais, nem à de aquíferos subterrâneos próximos. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que a origem dessa água está em uma fonte geológica desconhecida. E mais, ela se comporta como se fosse parte de um geyser ou sistema pressurizado, mesmo sem a presença de atividade vulcânica nas redondezas. A temperatura da água também desafia explicações. Do lado de fora, mantém-se estável em cerca de 16,9 degrees, mas dentro de 23,8 degrees, sem nenhuma fonte visível de calor. A lenda de Westermann, o arqueólogo e historiador James Westermann, dedicou mais de 20 anos ao estudo do Osilion. Em 2023, sua equipe realizou medições de pressão, condutividade, pH, temperatura e composição química. Os resultados foram tão inesperados que alguns laboratórios se recusaram a validá-los sem mais testes. Mas o mais impactante foi o relato pessoal do próprio Westermann. Ele sofria de problemas visuais desde jovem. Após meses bebendo pequenas quantidades da água do Osilion, percebeu uma melhora súbita e consistente na visão. Exames médicos comprovaram. Ele não precisava mais de óculos. Desde então,
passou a suspeitar que a água possuía propriedades curativas ou até regenerativas. Uma construção além da compreensão, Osilion é também envolto em mistérios arquitetônicos. Sua planta subterrânea ainda não foi totalmente mapeada, mas já se sabe que há túneis, câmaras fechadas, estruturas circulares e condutos verticais. Cientistas e exploradores levantam hipóteses de que ele poderia ter servido como um centro de purificação, um sistema de captação de energia natural, ou até como um repositório de conhecimento antigo. As marcas de erosão hídrica nas pedras calcárias ao redor também indicam exposição prolongada à água corrente, algo que só seria possível em um ambiente muito mais úmido do que o atual. Isso pode colocar a construção do Osilion no final da última era glacial, há mais de 10.000 anos, próximo ao Poço de Osíris e conexões ocultas. Nas proximidades da planície de Gizé, outro local misterioso surge: o Poço de Osíris, uma estrutura subterrânea escavada na rocha que também está cercada de enigmas. Essa construção desce 35 metros abaixo da superfície, com câmaras em níveis diferentes e um sarcófago submerso em água. Alguns sugerem que o Poço de Osíris e o Osilion F, como sarcófago imerso, é feito de uma pedra jamais identificada em outras construções egípcias, o que reforça a ideia de que um conhecimento avançado, talvez até perdido, esteve presente nessas obras. Conclusão: Osilion nos força a reconsiderar o que sabemos sobre o passado da humanidade. Ele não se encaixa nas narrativas tradicionais. Está fora do tempo, da técnica e da lógica. É um lembrete de que a história pode estar incompleta e que talvez existam civilizações inteiras, com tecnologia, cultura e saberes, que ainda não foram reconhecidas pelos livros oficiais. Quanto mais se descobre, mais perguntas surgem. O Osilion permanece envolto em silêncio. Um silêncio de pedra, água e tempo. Mas talvez, ao insistirmos em escutá-lo, ele revele os segredos de uma era que o mundo esqueceu. Ou será que fomos levados a esquecer?